A paz de Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais e especialmente os que nos acompanham na web rádio Transbordar. Eu, missionária Maria da Conceição, estou aqui. Vamos juntos meditarmos a palavra de Deus, que hoje se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo do 29 ao 31, que diz assim: Assim que saíram da sinagoga, dirigiu-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximou-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente, a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, meus irmãos, nessa passagem de São Marcos, vai dizer que Jesus, que caminhava na sinagoga, e de repente, veja o que aconteceu. Estava ali Tiago e João. E aqui vai dizer da casa de Simão e André. Então, o que aconteceu? Que a sogra de Simão estava de cama, diz a palavra de Deus, e ela estava com febre. E veja, meus irmãos, que a sogra de Simão, ali doente com febre, e sem tardar, falaram a respeito dela para Jesus. Jesus, o Filho de Deus, aquele que pode curar. Então, falaram para Jesus que a sogra de Simão estava acamada, estava com febre. E veja, quando aproximou-se Jesus dela, ele então toma uma atitude. O Filho de Deus que toma uma atitude. E ele, primeiramente, ele se aproxima. E depois, ele pega ali a sogra de Simão pela mão. Pega pela mão e levanta ela. E quando Jesus o levantou, a sogra de Simão, pegando ali pela mão. Veja, meus irmãos, que imediatamente a febre a deixou. É esse Jesus que nos pega pela mão, nos levanta, nos cura, nos liberta, mas para isso alguém falou para a sogra de Simão, de Jesus. Então, sabendo que a sogra de Simão estava doente, Simão e André falaram dela para Jesus e Jesus vai ao encontro dela, pega na mão dela e a febre desapareceu imediatamente. Mas ela não ficou parada, ela já se colocou a servir. Isso acontece com cada um de nós quando o Senhor nos toca. A gente vê tantos milagres, a gente vê tantos prodígios, bênçãos na nossa vida, que nós temos que nos colocar de prontidão, nos colocar a serviço do Senhor, aquele que me cura, aquele que curou a sogra de Simão, que quer curar também a mim e a você. Mas precisamos ter coragem de,
clamar a misericórdia de Deus. Falaram da sogra de Simão para Jesus. Quem está doente perto de você, você pode também pegar essa situação e ser um intercessor que vai interceder por essa pessoa que talvez aí você conhece, que está doente e precisa ser apresentada ao Senhor. Porque muitas vezes aqui a sogra de Simão estava com febre. Porque muitas vezes a pessoa que está doente, ela não tem nem forças para rezar. Foi então que Tiago e João, e aqui vai dizer que alguém falou da sogra de Simão. Esses são os verdadeiros intercessores que olham para a situação e vai falar para Jesus. Olha, Jesus, aqui tem um vizinho, olha para o meu vizinho, está doente, está enfermo. Isso é falar daquele que está doente para Jesus, é interceder, é orar, é apresentar aquela situação ao Senhor. E às vezes está perto de nós. E a gente, nas correrias da vida, a gente não enxerga aquele irmão que precisa da nossa ajuda, que precisa da nossa oração. E o mais lindo é que quando Jesus se aproxima, primeiro passo, ele não precisava ter nem pego na mão daquela mulher. E Jesus então faz um gesto de humildade, estendendo a mão, e ela se levantou. E ela quis se colocar ao serviço do Senhor, porque muitas vezes nós recorremos ao Senhor em busca da cura, mas não queremos sermos servos do Senhor, aquele que se decide a servir o Senhor e ir aonde Ele te enviar para ser também canal da graça de Deus na vida daquele que tanto precisa. Então, que ficamos hoje com essa meditação da palavra de Deus. Precisamos servir mais o Senhor. Falar de Jesus para as pessoas. Ainda tem muita gente que ainda não conhece Jesus. Vamos apresentar ao Senhor? Sermos servos do Senhor, que vamos pegar essa situação ao qual o Senhor envia nós, para que nós, sendo pessoas de oração, pessoas, caridosas, piedosas, que temos um coração cheio de misericórdia, vamos pegar essa situação e vamos rezar, vamos apresentar ao Senhor e deixar que Ele cure, que Ele liberte, porque só Ele pode. Nós não podemos, mas nós podemos falar sim para Jesus. Olha, Jesus, a situação desse meu irmão, dessa minha irmã. E Jesus, Ele vem e Ele realiza curas, milagres e prodígios. Vamos nos colocar a serviço do Senhor, como a sogra de Simão, que foi curada, estava de cama, com febre, foi curada, mas não ficou parada, colocou-se ao serviço do Senhor. Que Jesus nos dê a graça, sempre Jesus, de estar à disposição para onde o Senhor nos enviar, nós vamos dizer, sim, Senhor, eu irei. Vamos ser canal eficaz da graça de Deus? Sim ou não? Sim, é claro, Nos colocar a serviço do Senhor, porque grande é o seu amor para comigo. Ele já realizou na minha e na sua vida grandes milagres, curas, prodígios e libertação. Agora, Senhor, eu me entrego a Ti. Usa-me, Senhor Jesus, para que eu também possa ser canal da Tua graça para as pessoas que mais precisam da Tua misericórdia. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos queridos, fiquem com Deus. Forte abraço.